Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Na lua de mel, ele descobriu que ela era virgem e chorou. Mas o que ela revelou naquela noite foi muito mais do que pureza. Assista essa história até o final, você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O vestido de noiva ainda pendurava no closet quando Lara finalmente conseguiu respirar direito. 3 dias haviam se passado desde que voltaram de Paraty, e o tecido de seda continuava ali, imaculado e pesado como uma sentença. Ela evitava olhar para ele toda manhã, mas sua presença preenchia o quarto com uma densidade quase sufocante. Davi preparava café na cozinha do apartamento em Ipanema. O som da água fervente e o aroma dos grãos torrados criavam uma normalidade doméstica que ela ainda não sabia como habitar. Casada. Ela estava casada. A palavra ecoava em sua mente como um eco distante, carregada de significados que ela passara décadas tentando apagar da memória. A cerimônia havia sido pequena, discreta. Apenas os amigos mais próximos de Davi e 2 colegas da universidade onde ela lecionava a história da arte. Nenhuma família do lado dela, porque não havia família para convidar. Quando questionada sobre parentes, Lara sempre desviava a conversa, com um sorriso melancólico e uma explicação vaga sobre perdas prematuras, mentiras necessárias que ela havia aprendido a abordar com perfeição ao longo dos anos. O pai de Davi, Henrique Santana, comparecera à cerimônia com a postura altiva de quem carrega décadas de vitórias nos tribunais mais importantes do país. Era um homem imponente de cabelos grisalhos perfeitamente penteados e olhos que pareciam avaliar cada pessoa como uma possível peça em um tabuleiro de xadrez. Lara sentira um arrepio inexplicável quando ele a cumprimentara após a cerimônia, segurando sua mão por alguns segundos a mais do que o protocolo exigia. "Bem-vinda à família, Lara", havia dito com um sorriso que não chegava aos olhos. "Espero que você traga felicidade ao meu filho." Havia algo naquelas palavras, uma inflexão particular na forma como pronunciara seu nome, que fizera Lara recuar instintivamente. Mas Davi aparecera naquele momento, envolvendo-a pela cintura, com o carinho protetor que ela ainda estava aprendendo a aceitar. Agora, sentada na beira da cama que dividiam há apenas uma semana, Lara tocava a aliança em seu dedo anelar. O ouro branco refletia a luz suave da manhã carioca, e ela se perguntava se algum dia conseguiria olhar para aquele círculo perfeito sem sentir o peso de 3 décadas de silêncio forçado. "Lara, o café está pronto." A voz de Davi chegava carregada de uma ternura que ainda a desarmava. Ele havia passado os últimos 6 meses conquistando sua confiança com a paciência de quem desvendava um manuscrito antigo, página por página, sem pressa, sem força. Ela se levantou, ajeitando a camisola de algodão que escondia as marcas que nenhum olho deveria ver. Durante o namoro, conseguira manter certa distância física, justificando sua reserva com explicações sobre educação conservadora e valores tradicionais. Davi respeitara cada limite, cada recuo, cada momento em que ela precisava de espaço. Talvez por isso ela tivesse aceitado se casar com ele. Porque pela primeira vez na vida, um homem a tratava como se ela fosse feita de algo mais delicado que carne. A cozinha estava inundada de luz matinal. Davi usava apenas uma bermuda de pijama, e seus ombros largos se moviam com economia de gestos enquanto preparava a mesa. Aos 35 anos, ele mantinha o físico atlético de quem ainda encontrava tempo para nadar nas manhãs de sábado, na praia de Copacabana. Era bonito de uma forma clássica, com traços que lembravam uma escultura, e Lara às vezes se perguntava o que um homem como ele via nela. "Dormiu bem?" Ele se aproximou, depositando um beijo leve em sua testa. Era sempre. Assim, gestos medidos, carinho sem invasão. Sim. Mentira. Ela acordara 3 vezes durante a noite, suando frio, com fragmentos de sonhos que pareciam mais memórias do que criações de seu subconsciente. Sentaram-se à mesa,
e Davi começou a falar sobre o caso que estava defendendo, um jovem acusado injustamente de tráfico de drogas. Sua voz tinha aquela cadência de advogado acostumado a persuadir, mas quando falava com ela, havia uma suavidade quase musical. Lara fingia prestar atenção, mas sua mente vagava para a noite anterior. Ela havia pedido para tomar banho sozinha, como sempre fazia. No espelho do banheiro estudara cada cicatriz, cada marca, que contava uma história que ela preferia manter enterrada. Havia aprendido a catalogar seu próprio corpo como um mapa de dores superadas e sabia exatamente onde cada lembrança física se alojava. A marca em formato de cruz na base das costas, os pequenos pontos circulares nos pulsos, a cicatriz quase imperceptível atrás da orelha esquerda. Quando saíra do banheiro, Davi já estava deitado lendo um livro de jurisprudência. Ela se acomodara ao seu lado, mantendo distância suficiente para que seus corpos não se tocassem completamente. Ele desligara a luz, sem fazer nenhum movimento em sua direção, apenas sussurrando um boa noite cheio de compreensão. Mas naquela manhã, enquanto o observava falar sobre justiça e defesa dos inocentes, Lara sentia um peso crescente no peito. Porque ela sabia que não poderia continuar vivendo como uma atriz, interpretando o papel de esposa. Davi merecia a verdade. Merecia saber com quem havia se casado. Você está distante hoje, observou ele, interrompendo a própria fala. Aconteceu alguma coisa? Lara ergueu os olhos, encontrando aquele olhar marrom-mel que a fazia sentir-se simultaneamente segura e exposta. Davi, eu preciso te contar uma coisa. Ele pousou a xícara de café, a atenção completamente voltada para ela. Pode falar. Mas as palavras se recusavam a sair. Como explicar 3 décadas de silêncio? Como traduzir em linguagem humana o que havia vivido naquele lugar onde crianças eram moldadas como vasos de barro, quebradas e refeitas até que não restasse nada de seus formatos originais? É sobre meu passado, sobre por que eu... Ela gesticulou vagamente, como se pudesse apontar para todo o comportamento reservado que ele conhecia. Davi estendeu a mão sobre a mesa, não para tocá-la, mas oferecendo seus dedos como um porto seguro caso ela quisesse. Você não precisa me contar nada que não queira. Mas eu quero, eu preciso. A voz saía trêmula, porque você merece saber a verdade sobre a mulher com quem se casou. Foi então que ela falou sobre a comunidade Luz Divina. Começou devagar, como quem testa a resistência de uma ponte antes de atravessá-la. Contou sobre os 12 anos, sobre o padrasto que se dizia pastor escolhido por Deus, sobre as outras meninas, sobre os votos de silêncio e castidade, sobre as punições que chamavam de purificação da alma. Davi permaneceu imóvel, os dedos entrelaçados, o rosto cada vez mais tenso conforme ela falava. Quando Lara mencionou os rituais de preparação e a forma como eram educadas para servir aos escolhidos de Deus, ela viu uma veia pulsar na têmpora dele. Lara, pare. A voz saiu rouca. Você não precisa... Preciso sim. Ela respirou fundo. Porque você vai descobrir de qualquer forma. Na nossa primeira vez, você vai perceber que nunca... As palavras se embaralharam. Você é o primeiro homem que eu escolho. O primeiro que eu quero que me toque. O silêncio que se seguiu foi denso como o ar antes de uma tempestade. Davi levantou-se da cadeira e foi até a janela, as mãos apoiadas no parapeito, observando o movimento da rua lá embaixo. Lara podia ver a tensão em seus ombros, a forma, como seus dedos se crispavam contra o mármore. Por quanto tempo? A pergunta saiu baixa, controlada. 17 anos. Consegui sair quando tinha 29, depois da morte dele. Davi se virou e foi então que ela viu as lágrimas. Não eram lágrimas de pena, mas de uma raiva contida que parecia queimar por dentro. Como você conseguiu se manter sã durante todo esse tempo? Eu não sei se consegui. A honestidade da resposta os surpreendeu. Acho que parte de mim morreu lá. E parte de mim ainda está tentando aprender a viver aqui fora. Ele voltou para perto dela, ajoelhando-se ao lado da cadeira. Lara, olha para mim. Quando ela ergueu o rosto, ele continuou. Nada do que você passou muda o que eu sinto por você. Nada. Você diz isso agora, mas
Não existe mas. A firmeza na voz dele era absoluta. Você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Sobreviver a isso, conseguir sair, refazer sua vida, se tornar professora, me deixar entrar em sua vida. Isso não é apenas coragem, Lara. Isso é um milagre. Ela desabou. 3 décadas de lágrimas represadas se liberaram de uma só vez, e Davi a envolveu nos braços, deixando que ela chorasse contra seu peito, até não haver mais nada para sair. Mais tarde, quando ela conseguiu se recompor, eles conversaram sobre os detalhes práticos. Lara explicou como havia mudado de nome ao sair da comunidade, como construíra uma identidade nova, com a ajuda de organizações de amparo a sobreviventes. Falou sobre os anos de terapia, sobre os pesadelos que ainda a visitavam, sobre o medo constante de ser encontrada. Eles ainda existem? Davi perguntou, e ela percebeu que o advogado nele já estava avaliando possibilidades legais. Não sei. Depois que pastor Samuel morreu, a comunidade se dispersou, mas algumas pessoas importantes da sociedade frequentavam os retiros. Homens poderosos. Eles tinham interesse em manter tudo em silêncio. O queixo de Davi se contraiu. Que tipo de homens? Empresários, políticos, juízes. Gente que pastor Samuel chamava de pilares da nova ordem. Ele dizia que estavam construindo uma sociedade mais pura. Lara sentiu um calafrio. Eu era muito nova, não entendia completamente, mas lembro de rostos, de nomes sendo sussurrados. Você denunciou quando saiu? Tentei, mas não tinha provas. E eles sabem como fazer as coisas desaparecerem. Naquela noite, Davi a segurou enquanto ela dormia, afastando os pesadelos com sua presença sólida e protetora. Mas ele permaneceu acordado por horas, processando tudo o que havia ouvido, sentindo uma mistura de amor feroz e raiva que ameaçava consumi-lo. Nos dias seguintes, estabeleceram uma nova rotina. Davi cancelou alguns compromissos para ficar mais tempo em casa, e eles começaram a explorar uma intimidade diferente, feita de conversas longas, de toques cuidadosos, de silêncios compartilhados. Lara falava sobre sua vida na comunidade em pequenas doses, como quem remove espinhos de uma ferida infectada. Contou sobre Marta, uma menina 2 anos mais nova que se tornara sua melhor amiga em segredo, sobre como se comunicavam através de códigos escritos em pequenos papéis, escondidos nos livros da biblioteca, sobre os planos de fuga que faziam sussurrando no escuro e sobre como Marta havia desaparecido uma noite, poucos meses antes da morte de pastor Samuel. Eu nunca soube o que aconteceu com ela. Lara confessou uma tarde, enquanto organizava seus livros de arte na nova estante que Davi havia instalado. Perguntei, mas disseram que ela havia sido transferida para outra comunidade. Era assim que eles chamavam quando alguém simplesmente sumia. Davi observava seus movimentos delicados enquanto ela arrumava os volumes. Havia algo quase ritualístico na forma como ela manuseava cada livro, como se estivesse abençoando objetos sagrados. Você já tentou procurá-la? Depois que saí, sim, mas não encontrei nenhum rastro. É como se ela nunca tivesse existido. Uma Intune, semana após a revelação, eles fizeram amor pela primeira vez. Foi lento, cuidadoso, cheio de pausas e perguntas sussurradas. Lara chorou, mas não de dor, de alívio, de gratidão, de uma sensação de reconstrução que ela não sabia que era possível. Davi assegurou depois, sentindo o peso da responsabilidade de ser o primeiro homem a tocá-la com amor, em vez de dominação. Obrigada, ela sussurrou contra seu peito, e ele entendeu que ela não estava agradecendo apenas pelo cuidado, mas por toda uma vida nova que estava sendo possível. Foi na manhã seguinte que encontraram o primeiro bilhete. Lara desceu para buscar o correio e encontrou, entre as contas e correspondências, um envelope sem remetente. Dentro, um pequeno papel com uma caligrafia elaborada, quase gótica. Você pertence à aliança. Sempre pertencerá. Suas mãos tremeram tanto que o papel caiu no chão. Aquela caligrafia. Ela conhecia aquela caligrafia.
Era a mesma do Código das Noivas, o manuscrito que pastor Samuel usava para doutrinar as meninas mais velhas. O mesmo que ela havia memorizado palavra por palavra durante anos de estudos sagrados. Davi a encontrou no hall do prédio, pálida, como papel, segurando o bilhete como se fosse uma cobra venenosa. O que é isso? Ela não conseguiu responder. Apenas apontou para as palavras, e ele viu o reconhecimento e o terror em seus olhos. Eles me encontraram, ela sussurrou. Eles sabem onde eu estou. Davi pegou o papel, estudando a caligrafia, avaliando o envelope. Isso pode ser uma brincadeira, de mau gosto, ou alguém tentando te assustar. Você não entende. Lara o agarrou pelo braço. Essa caligrafia, eu conheço essa caligrafia. É a mesma dos manuscritos da comunidade. Alguém que esteve lá escreveu isso. Naquela noite instalaram novos sistemas de segurança no apartamento. Davi ligou para alguns contatos na polícia, mas sem evidência concreta de ameaça, havia pouco que pudessem fazer oficialmente. Ele começou a investigar por conta própria, usando seus recursos como advogado para acessar registros antigos sobre a comunidade Luz Divina. O que descobriu o deixou ainda mais preocupado. A comunidade havia sido investigada brevemente nos anos 90, mas o caso fora arquivado sem explicação. Os nomes dos investigadores responsáveis haviam sido removidos dos arquivos e não havia registro de depoimentos ou evidências coletadas. É como se alguém tivesse apagado propositalmente qualquer rastro da investigação, ele explicou. A Lara, enquanto revisavam os documentos que conseguira obter. Eu te disse que eles tinham proteção. Homens poderosos, Davi. Gente que não poderia se dar ao luxo de ser associada àquele lugar. Foi então que ela mencionou outro detalhe que fez o sangue de Davi gelar. Entre os pilares da nova ordem que frequentavam a comunidade, havia um advogado criminalista famoso no Rio de Janeiro. Alguém que pastor Samuel chamava respeitosamente de Doutor Henrique. O nome ecoou na mente de Davi como um sino fúnebre. Ele pensou no aperto de mão prolongado de seu pai com Lara no casamento, no sorriso que não chegava aos olhos na forma como havia pronunciado o nome dela com uma familiaridade estranha. Lara, sua voz saiu rouca. Como era esse Doutor Henrique? Você lembra do rosto dele? Ela fechou os olhos forçando a memória. Alto, cabelos grisalhos, olhos claros, tinha uma cicatriz pequena no queixo do lado direito e uma forma particular de falar, como se cada palavra fosse escolhida cuidadosamente. Davi sentiu o mundo desabar ao seu redor. A cicatriz no queixo, o jeito de falar calculado, a postura imponente. Seu pai. Ele correu para o banheiro, vomitando tudo o que havia comido naquele dia. Lara o seguiu, preocupada, passando a mão em suas costas enquanto ele se apoiava na pia, tremendo. O que foi? O que aconteceu? Ele se endireitou olhando para o próprio reflexo no espelho. Via os olhos de seu pai, a mesma linha do queixo, a mesma estrutura óssea. Por um momento, sentiu nojo de si mesmo. Lara, eu acho que conheço o homem que você descreveu. Como? Assim? Davi se virou para encará-la e ela viu algo quebrar em seu olhar. O Dr. Henrique, que frequentava a comunidade. Eu acho que é meu pai. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Lara recuou um passo, como se tivesse levado um soco no estômago. As implicações daquela revelação se desenrolavam em sua mente, como um filme de horror. Não pode ser, ela sussurrou. Não pode ser. Mas mesmo enquanto negava, ela lembrava da sensação de desconforto que sentira ao cumprimentar Henrique Santana no casamento. O reconhecimento subconsciente que sua mente traumatizada havia registrado, mas que ela não conseguira processar completamente. Davi se aproximou dela lentamente, como quem se aproxima de um animal ferido. Lara, escuta. Se for ele, se realmente for meu pai, eu vou... Você vai o quê? A voz dela saiu cortante. Denunciar seu próprio pai? Destruir sua carreira, sua família, sua vida inteira por causa de uma suspeita? Eu vou fazer o que for necessário para proteger você. Mas Lara já estava balançando a cabeça,
os olhos enchendo de lágrimas novamente. Você não entende o que isso significa, Davi. Se seu pai estava lá, se ele conhecia pastor Samuel, então ele sabe quem eu sou. Ele sempre soube. A implicação atingiu Davi como um raio. Se seu pai reconhecera Lara no casamento, se ele havia sido um dos pilares da comunidade, então o bilhete não era uma ameaça aleatória. Era um aviso. Ou pior, era uma forma de dizer que eles sempre souberam onde ela estava. Naquela noite, eles mal dormiram. Ficaram acordados planejando, discutindo opções, tentando entender a extensão do que estavam enfrentando. Lara queria fugir, desaparecer novamente, refazer sua identidade mais uma vez. Davi queria confrontar o pai, forçá-lo a confessar tudo. Mas ambos sabiam que não seria tão simples. Porque se Henrique Santana realmente havia sido parte da comunidade Luz Divina, se ele conhecia os segredos que Lara carregava, então eles não estavam lidando apenas com um passado enterrado. Estavam lidando com um presente perigoso, onde o amor que haviam encontrado um no outro podia ser a arma que seus inimigos usariam para destruí-los. A chuva batia violentamente contra as janelas do escritório de advocacia Santana em Associados, quando Davi finalmente decidiu confrontar o pai. 3 dias haviam se passado desde a descoberta. 3 noites de insônia absoluta, onde ele e Lara se revezavam entre planos desesperados de fuga e a necessidade quase obsessiva de entender a verdade. Henrique Santana estava em sua mesa de mogno, revisando um processo criminal de alta repercussão, quando Davi entrou sem bater. O homem mais velho ergueu os olhos com a expressão de irritação controlada que reservava para interrupções indesejadas, mas algo na postura do filho o fez recostar-se na cadeira. Precisamos conversar, Davi disse, fechando a porta atrás de si. Se é sobre o caso Moreira, já disse que não vou aceitar que você... Não é sobre trabalho. Davi se aproximou da mesa, colocando uma fotografia impressa na madeira polida. Era uma imagem que ele havia encontrado nos arquivos antigos da polícia. Pastor Samuel ao lado de um grupo de homens bem vestidos, em frente a uma propriedade rural. É sobre isso. Henrique baixou os olhos para a foto e Davi viu algo que nunca havia visto no rosto do pai. Medo genuíno. Foi apenas um lampejo rapidamente mascarado pela expressão neutra que ele cultivara durante décadas de tribunal, mas foi suficiente para confirmar as suspeitas mais terríveis. Onde você conseguiu isso? Isso não importa. Davi puxou uma cadeira sentando-se do outro lado da mesa, como se estivesse interrogando uma testemunha hostil. O que importa é que você está nesta foto, ao lado de Samuel Carvalho, conhecido como Pastor Samuel da comunidade Luz Divina. O silêncio que se seguiu foi tenso como uma corda prestes a se romper. Henrique pegou a foto, estudando-a por alguns segundos antes de devolvê-la ao filho. Era um caso. Eu estava representando alguns empresários que foram acusados injustamente de financiar atividades irregulares daquela comunidade religiosa. Mentira. A palavra saiu cortante. Esta foto é de um retiro. Pai, você está sorrindo, relaxado. Não parece nem um pouco estar ali a trabalho. Henrique se levantou, caminhando até a janela panorâmica que oferecia uma vista deslumbrante da Baía de Guanabara. As luzes da cidade começavam a se acender no crepúsculo, criando um mosaico dourado que contrastava brutalmente com a escuridão que se instalara naquele escritório. Você não entende as nuances do meu trabalho, David. Às vezes, para defender clientes importantes, precisamos nos infiltrar em ambientes desconfortáveis. Para de mentir. Davi bateu o punho na mesa, fazendo os porta-retratos saltarem. Eu sei que você conhece minha esposa. Eu vi a forma como você olhou para ela no casamento. Henrique se virou lentamente, e pela primeira vez na vida, Davi viu o pai sem a máscara. O homem que o encarava agora não era o advogado respeitado, o patriarca inabalável. Era alguém acuado, perigoso. Sua esposa, ele repetiu saboreando as palavras, Lara Mendes, ou seria Esperança Luz, como era conhecida na comunidade. O nome atingiu Davi como um soco no estômago. Lara nunca havia mencionado que usara outro. Nome na seita, Esperança Luz. Até o nome falso que lhe haviam dado carregava a crueldade daquele lugar.
Como você sabe disso? Henrique voltou para a mesa, abrindo uma gaveta trancada. De dentro retirou uma pasta manila amarelada pelo tempo. Porque eu tenho acompanhado a trajetória dela desde que saiu da comunidade. Porque Samuel era meu amigo. E porque você, meu filho, se casou com uma das propriedades mais valiosas que aquele lugar já produziu. Propriedade. A palavra saiu como um rugido. Não se faça de ingênuo, David. Você sempre soube que havia algo especial na sua Lara. Aquela pureza, aquela vulnerabilidade controlada, aquela forma de olhar o mundo como se estivesse sempre à beira de quebrar ou se entregar completamente. Henrique abriu a pasta, revelando dezenas de fotografias e documentos. Ela foi moldada para ser perfeita. Anos de treinamento, de disciplina, de preparação para servir a homens que soubessem apreciar sua singularidade. Davi se levantou, tão bruscamente que a cadeira caiu para trás. Você está falando da minha esposa como se ela fosse um objeto. Não um objeto, uma obra de arte. Henrique folheava as fotografias com uma reverência obscena. Samuel tinha um talento extraordinário para identificar meninas com potencial e transformá-las em companheiras ideais. Lara, ou Esperança, era uma de suas criações mais refinadas. Ela era uma criança que vocês torturaram, abusaram. Nós a educamos, nós a preparamos para uma vida de propósito. E olhe o resultado. Ela se tornou uma mulher culta, refinada, capaz de amar de forma absoluta e incondicional. Quantas mulheres você conhece capazes dessa entrega total? Davi sentiu Billy subir pela garganta. A forma como o pai falava sobre Lara, sobre seu sofrimento, como se fosse algo positivo, algo a ser celebrado, fazia com que ele quisesse quebrar tudo naquele escritório. Você é um monstro. Eu sou um homem que reconhece qualidade quando a vê. Henrique se recostou na cadeira, recuperando a compostura. E você, meu filho, teve a sorte extraordinária de se apaixonar por uma das últimas representantes de uma arte perdida. Deveria me agradecer. Agradecer? Por não ter interferido quando descobri que vocês estavam se relacionando, por ter permitido que você se casasse com ela, por ter mantido seu passado em segredo todos esses anos. Davi o encarou processando as implicações daquelas palavras. Você sabia desde o início. Quando eu te apresentei ela, você já sabia quem ela era. Desde o primeiro momento, Esperança sempre foi inesquecível. Henrique sorriu e havia algo profundamente perturbador naquela expressão. Ela cresceu para ser exatamente o que Samuel previu, uma mulher de beleza transcendente, treinada para amar sem reservas, para se entregar completamente ao homem que escolhesse. Para de falar dela assim. David, acalme-se. Você deveria estar feliz. Quantos homens têm a oportunidade de se casar com uma mulher que foi literalmente criada para amar? Davi se apoiou na mesa, tentando controlar a raiva que ameaçava explodir. O bilhete. Foi você que mandou o bilhete. Que bilhete? Você pertence à aliança. Sempre pertencerá. Foi você. Henrique franzou a testa, uma expressão genuína, de confusão cruzando seu rosto. Eu não sei do que você está falando. Não minta para mim. Eu não estou mentindo, David. Que bilhete é esse? A confusão no rosto do pai parecia real demais para ser encenação. Davi sentiu um frio na espinha. Se Henrique não havia enviado o bilhete, então quem havia sido? Alguém mandou uma ameaça para Lara, com a caligrafia dos manuscritos da comunidade. Henrique se endireitou na cadeira, a expressão mudando para algo que parecia preocupação genuína. Quando? Há 3 dias, logo depois que ela me contou sobre o passado. Isso é preocupante. Henrique abriu outra gaveta, retirando um telefone celular antigo. A comunidade se dispersou após a morte de Samuel, mas nem todos os membros desapareceram. Alguns formaram grupos menores, mais radicais. Que grupos? Samuel tinha um círculo interno, homens que acreditavam verdadeiramente na missão da comunidade. Quando ele morreu, alguns deles se sentiram abandonados. Perderam suas fontes.
Chate entretenimento. Davi sentiu o estômago revirar novamente. Entretenimento. As meninas mais velhas, as que haviam completado o treinamento, eram compartilhadas entre os membros mais devotos durante os retiros especiais. Era considerado uma honra, uma forma de comunhão espiritual. Você está falando de estupro coletivo. Eu estou falando de um sistema de valores diferente do seu. Henrique guardou o telefone. Mas o ponto é que alguns desses homens nunca aceitaram o fim da comunidade. Eles formaram uma organização própria, chamada de Aliança dos Puros. Continuam procurando pelas mulheres que escaparam. A palavra escaparam foi pronunciada com aspas invisíveis, como se a liberdade de Lara fosse um crime contra a natureza. Você não fez nada para detê-los? Não é da minha conta. Eu me afastei desse mundo quando Samuel morreu. Mantenho apenas um interesse acadêmico no que aconteceu com algumas das meninas mais marcantes. Como Lara. Como sua esposa. Sim. Henrique voltou a olhar pela janela. Mas se a aliança realmente está atrás dela, vocês dois estão em perigo real. Esses homens não têm as moderações que Samuel impunha. Eles são mais brutais, mais diretos em seus métodos. Davi sentiu o mundo girar ao seu redor. Quantos são? Não sei ao certo. Talvez uma dúzia, talvez mais. Homens poderosos, com recursos, com conexões, juízes, empresários, políticos, pessoas que podem fazer alguém desaparecer sem deixar rastros. Como você. Henrique sorriu friamente. Como eu, sim, mas eu, diferentemente deles, não tenho interesse em recuperar o que considero perdido. Sua esposa fez a escolha dela, ela escolheu você. Havia algo na forma como ele disse isso, uma inflexão particular, que fez Davi perceber uma verdade ainda mais perturbadora. Seu pai havia desejado Lara para si mesmo. Você queria ela para você. Eu admirava a obra de arte que Samuel havia criado, mas nunca interferi nos planos dele para ela. Henrique se virou novamente. Samuel acreditava que esperança era especial demais para ser compartilhada nos retiros comuns. Ele a estava preparando para algo maior. Para quê? Para se tornar a esposa de alguém importante. Alguém que pudesse apreciar verdadeiramente sua educação. Ele chegou a sugerir que eu considerasse uma união. Davi teve que se apoiar na parede para não desmaiar. Você estava pensando em se casar com uma menina que você viu crescer naquele inferno? Ela não era mais uma menina quando Samuel morreu. Era uma mulher de 29 anos, treinada para ser a companheira perfeita. Mas então ela fugiu antes que os planos se concretizassem. Ela escapou, não fugiu, escapou. Como quiser. Chamar. Henrique voltou para a mesa, organizando os papéis. O ponto é que agora ela é sua esposa, e se a aliança realmente está atrás dela, você precisa protegê-la. Como? Desaparecendo, saindo do país, mudando de identidade novamente. Henrique pegou um cartão de visita de uma gaveta diferente. Tenho contatos que podem providenciar documentos, passaportes, uma vida nova em qualquer lugar do mundo. Davi pegou o cartão olhando para o nome impresso. Era de uma empresa de segurança internacional com sede em Zurique. Por que você me ajudaria? Porque, apesar de tudo, você é meu filho. E porque... Henrique hesitou como se estivesse debatendo internamente se deveria continuar. Porque sua mãe me fez prometer, antes de morrer, que eu protegeria qualquer mulher que você viesse a amar verdadeiramente. Minha mãe sabia? Sua mãe sabia de tudo. Sobre Samuel, sobre a comunidade, sobre minha participação. Ela nunca aprovou, mas também nunca me impediu. Henrique abriu outra gaveta, retirando uma carta amarelada. Ela deixou isso para você. Disse que deveria receber quando se casasse com alguém de quem gostasse verdadeiramente. Davi pegou a carta com mãos trêmulas. No envelope reconheceu a caligrafia delicada da mãe. Para David, quando encontrar seu grande amor. Leia em casa, Henrique sugeriu, e pense seriamente na minha oferta. A aliança não desiste facilmente. Davi guardou a carta no bolso interno do paletó, junto com o cartão da empresa de segurança. Se você realmente quer nos ajudar,
Me dê mais informações sobre esses homens. Nomes, endereços, qualquer coisa que possa nos ajudar a nos proteger. Henrique hesitou. Depois abriu o computador. Vou enviar alguns arquivos para seu e-mail. Mas, David, quando você ver o que está nesses arquivos, vai entender por que estou sugerindo que vocês desapareçam. Naquela noite, Davi voltou para casa carregando o peso de revelações que pareciam impossíveis de processar. Encontrou Lara na cozinha, preparando um jantar que nenhum dos dois teria estômago para comer. Ela estava usando um vestido simples, de algodão azul, o cabelo preso em um coque baixo, e por um momento ele conseguiu vê-la como seu pai a via, uma obra de arte criada para ser admirada e possuída. O pensamento o enojou. Como foi? Ela perguntou sem se virar do fogão. Davi se aproximou envolvendo-a pela cintura por trás, necessitando sentir que ela era real, que era dele por escolha e não por programação. Confirmou tudo, e descobrimos coisas piores. Ela se virou, em seus braços, estudando seu rosto. Piores como? Ele contou sobre a conversa com o pai, sobre a aliança dos puros, sobre os planos que Samuel tinha para ela. Viu Lara empalidecer progressivamente, suas mãos começando a tremer quando ele mencionou que ela havia sido preparada para se casar com alguém específico. Eu sabia, ela sussurrou. No fundo, eu sempre soube que havia algo diferente sobre a forma como ele me tratava. As outras meninas eram usadas nos retiros desde os 16, 17 anos. Eu nunca fui. Ele sempre dizia que eu era especial, que estava sendo guardada para algo maior. Lara. Ele estava me moldando para ser a esposa perfeita de alguém, não é? Ela se afastou dele caminhando até a janela, como um cavalo de raça sendo preparado para um comprador específico. Não fale assim de você mesma. Mas é verdade, não é? Tudo o que eu sou, tudo o que eu sinto, a forma como eu me relaciono com você, tudo isso foi programado nele por anos de condicionamento. Ela riu amargamente. Até meu amor por você pode ser artificial. Davi a alcançou, girando-a para encará-lo. Olha para mim. O que você sente por mim é real. Eu sei que é. Como você pode ter certeza? Como nós podemos ter certeza de qualquer coisa? Por que ele segurou o rosto dela entre as mãos? Quando você me escolheu, foi a primeira escolha verdadeiramente livre da sua vida. Samuel não programou você para me amar. Você decidiu isso sozinha. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. E se eu estiver tão quebrada que nem consigo diferenciar entre amor real e condicionamento? Então, nós vamos descobrir juntos. Mas não vamos deixar que eles destruam o que construímos. Naquela noite, depois que Lara finalmente conseguiu dormir, Davi abriu a carta da mãe. As páginas amareladas tremeram em suas mãos conforme ele lia. Meu querido David, se você está lendo isso, significa que encontrou alguém para amar. Verdadeiramente. E espero que seja uma mulher que mereça todo o amor puro que sei que você carrega no coração. Preciso confessar algo que me assombra há anos. Seu pai se envolveu com pessoas muito perigosas, em atividades que nunca consegui perdoar completamente. Havia uma comunidade religiosa onde coisas terríveis aconteciam com crianças, especialmente meninas. Ele dizia que era apenas trabalho, que estava defendendo clientes, mas eu sabia que havia mais. Uma vez ele trouxe para casa fotografias de uma menina. Não era pornografia, mas havia algo na forma como ele olhava para aquelas imagens que me fez perceber que não era apenas interesse profissional. A menina tinha olhos que pareciam velhos demais para o rosto jovem, como se tivesse visto coisas que nenhuma criança deveria ver. Eu queimei as fotografias, mas nunca consegui esquecer aqueles olhos. Anos depois, quando a comunidade foi investigada, seu pai trabalhou incansavelmente para que o caso fosse arquivado. Ele destruiu evidências, intimidou testemunhas, fez coisas que um advogado ético jamais faria. E quando questionei, ele disse que estava protegendo homens importantes de mal-entendidos. Eu deveria ter denunciado, deveria ter encontrado uma forma de salvar aquelas crianças. Mas eu era covarde. Tinha medo de perder nossa vida, nosso status, nossa família. E por isso,
carrego a culpa de cada criança que não salvei. Se a mulher que você ama tem qualquer ligação com aquele lugar terrível, proteja-a. Proteja-a de seu pai. Proteja-a dos homens que ainda acreditam que podem possuir outros seres humanos. Proteja-a até de mim, que falhei quando poderia ter feito a diferença. E David, se ela conseguiu sobreviver àquele inferno e ainda assim aprender a amar, então ela é mais forte que qualquer um de nós. Não a deixe duvidar de sua própria força. Com amor e arrependimento. Sua mãe, Helena. Davi dobrou a carta com mãos trêmulas. Sua mãe havia conhecido Lara através das fotografias. Havia visto o sofrimento em seus olhos anos antes dele nascer, e mesmo assim não havia conseguido salvá-la. Ele olhou para Lara dormindo ao seu lado, tão pequena e vulnerável na escuridão, e fez uma promessa silenciosa. Ele não seria como a mãe. Ele não seria um espectador, passivo. Ele lutaria por ela, mesmo que isso significasse destruir sua própria família. Na manhã seguinte, eles encontraram um segundo bilhete. Desta vez não estava no correio. Estava colado na janela do quarto, do lado de fora, no 10º andar do prédio. Esperança está chamando. Está na hora de voltar para casa. Lara desabou quando viu as palavras, não apenas pelo conteúdo, mas porque percebeu que alguém havia conseguido acesso ao prédio, havia escalado ou descido até sua janela. Havia estado ali, enquanto eles dormiam. Eles estiveram aqui, ela sussurrou. Eles nos viram dormindo. Davi chamou a polícia, mas sabia que seria inútil. Não havia evidências físicas, não havia testemunhas, não havia nada além de um pedaço de papel que poderia ter sido colocado ali por qualquer pessoa. Foi quando decidiu aceitar a ajuda do pai. Naquela tarde, Henrique chegou ao apartamento, acompanhado de 2 homens que se apresentaram apenas como especialistas em segurança. Eles instalaram sistemas de vigilância discretos, alteraram as fechaduras, providenciaram telefones celulares criptografados. Vocês têm talvez 48 horas antes que eles façam um movimento mais direto, um dos homens explicou. A aliança está testando suas defesas, mapeando sua rotina. O próximo passo será uma abordagem mais física. Lara estava sentada no sofá, abraçando um travesseiro, parecendo menor e mais frágil do que nunca. Quantas outras mulheres eles já pegaram? Nos últimos 2 anos, pelo menos 5 ex-membros da comunidade desapareceram. Todas reapareceram depois de algumas semanas, mas... O homem hesitou. Mas o quê? Davi perguntou. Elas voltaram, diferentes. Quebradas novamente. 2 se suicidaram poucos meses depois. As outras simplesmente desapareceram da vida normal. Deixaram empregos, famílias, como se tivessem voltado a algum tipo de cativeiro voluntário. Lara começou a chorar silenciosamente. Eles as reprogramaram. Desfizeram anos de terapia, de reconstrução, de cura. É provável, o homem confirmou. A aliança acredita que vocês são propriedade deles, que têm o direito de recorrigir qualquer mulher que tenha se desviado do caminho. Naquela noite, Lara e Davi fizeram amor com uma urgência desesperada, como se fosse a última vez. Cada toque carregava o peso de todas as despedidas não ditas. Cada beijo era uma promessa de resistência. Se eles me pegarem, ela sussurrou contra seu peito depois, não venha atrás de mim. Nunca diga isso. Davi, escuta. Se eles me levarem, vão tentar me quebrar novamente. Vão tentar apagar tudo o que construí, tudo o que aprendi sobre amor, sobre escolha, sobre liberdade. E talvez eles consigam. Ela ergueu o rosto para olhá-lo. Mas mesmo que eles consigam apagar minha memória, mesmo que eles me transformem novamente naquela esperança assustada, isso aqui, este momento, este amor que sinto por você agora, isso é real. E sempre foi real. Davi a beijou saboreando as lágrimas salgadas em seus lábios. Nós vamos sair disso juntos. Eu prometo. Mas no fundo, ambos sabiam que algumas promessas são impossíveis de cumprir. E conforme a madrugada avançava, eles permaneceram acordados, memorizando cada detalhe um do outro.
preparando-se para uma guerra que poderia destruir tudo o que haviam construído juntos. A semana seguinte passou como uma névoa espessa de paranoia e hipervigilância. Lara e Davi mal saíam do apartamento, comunicando-se com o mundo exterior apenas através dos telefones criptografados que os especialistas em segurança haviam fornecido. Cada ruído no corredor os fazia saltar. Cada sombra na janela os deixava em alerta máximo. Foi durante uma dessas manhãs tensas, enquanto Lara folheava distraidamente um jornal online, que ela viu a chamada para o Congresso Internacional de Direitos Humanos, que aconteceria no Rio de Janeiro na semana seguinte. O evento reuniria especialistas, ativistas e sobreviventes de várias formas de violência para discutir estratégias de combate ao abuso sistêmico. Davi, ela chamou, a voz carregada de uma determinação que ele não ouvia há dias. Preciso fazer uma coisa. Ele se aproximou lendo por cima do ombro dela. Não, nem pense nisso. Você nem sabe o que eu vou falar. Sei exatamente o que você está pensando. E é loucura. Davi se sentou ao lado dela no sofá. Lara, nós estamos nos escondendo por um motivo. Você aparecer em público mesmo anonimamente é suicídio. Talvez seja exatamente o que preciso fazer. Ela fechou o laptop, virando-se para encará-lo. Davi, quantas outras mulheres estão passando pelo que eu passei? Quantas ainda estão presas em lugares como aquele, sendo preparadas para homens que acreditam que podem comprar seres humanos? E você acha que uma palestra vai mudar isso? Não uma palestra, uma declaração de guerra. Os olhos de Lara brilhavam com uma intensidade que ele raramente via. Eles me querem de volta, porque acreditam que sou propriedade deles. Mas se eu aparecer publicamente, se eu contar minha história para o mundo inteiro, eles vão perder todo o poder que têm sobre mim. Davi balançou a cabeça. Ou vão te matar para que você não conte mais nada. Então que me matem. Mas, pelo menos outras mulheres vão saber que é possível escapar e que é possível lutar. A discussão se estendeu por horas. Davi apresentou todos os argumentos lógicos, todos os riscos, todas as consequências possíveis. Mas Lara havia tomado uma decisão. E ele reconhecia nela a mesma teimosia feroz que a havia mantido viva durante 17 anos de cativeiro. Se você vai fazer isso, ele disse finalmente, então vamos fazer direito. Com todas as precauções possíveis. Nos dias seguintes, eles trabalharam febrilmente para organizar tudo. Henrique, surpreendentemente, ofereceu sua ajuda, providenciando contatos na organização do evento e garantindo que a identidade de Lara permanecesse protegida. Os especialistas em segurança desenvolveram um plano elaborado. Lara falaria usando um véu que ocultasse completamente seu rosto. Um modulador de voz distorceria sua fala e ela seria escoltada para dentro e para fora do evento por uma equipe de seguranças. Isso é o mais próximo que podemos chegar de invisibilidade total, explicou um dos homens. Mas ainda assim é um risco enorme. Na véspera do evento, Lara passou horas escrevendo e reescrevendo seu discurso. Queria contar sua história de forma que tocasse as pessoas sem se tornar pornografia de sofrimento. Precisava ser corajosa, sem ser imprudente, honesta sem ser autoindulgente. Davi a observava trabalhar, impressionado com a transformação que via nela. A mulher frágil e assombrada que ele conhecera estava sendo substituída por alguém com uma força interior que irradiava como fogo. Era ainda mais bela assim, mais completa, mais ela mesma. Você tem certeza de que quer fazer isso? Ele perguntou pela 10ª vez naquela noite. Pela primeira vez em muito tempo, tenho certeza absoluta de alguma coisa. Ela ergueu os olhos do papel. Davi, durante 17 anos eles me fizeram acreditar que eu não tinha voz, que minha única função era ouvir, obedecer, servir. Mas eu tenho uma voz, e outras mulheres precisam ouvi-la. No dia do congresso, o centro de convenções do Rio estava lotado. Jornalistas, ativistas, acadêmicos e curiosos enchiam o auditório principal, criando um burburinho expectante. A palestra de Lara havia sido anunciada apenas como testemunho de uma sobrevivente, mas o mistério em torno de sua identidade havia gerado uma atenção inesperada.
Lara estava nos bastidores, usando um vestido preto simples e um véu de seda que cobria completamente seu rosto e cabelo. As mãos tremiam ligeiramente, mas sua respiração estava controlada. Davi segurava, sua mão livre, transmitindo toda a força e amor que podia. Lembra do que conversamos, ele sussurrou. Você não está sozinha, eu estou bem aqui. E vamos sair juntos assim que terminar. Eu sei. Ela apertou sua mão. Davi, independente do que acontecer depois, obrigada por me deixar fazer isso, por confiar em mim. Sempre. Quando chegou sua vez de falar, Lara caminhou até o pódio com passos firmes. O auditório ficou em silêncio total, centenas de pessoas voltando sua atenção para a figura misteriosa no palco. Ela ajustou o microfone, respirou fundo e começou. Boa tarde. Meu nome não importa, porque poderia ser o nome de qualquer uma de vocês. Poderia ser sua filha, sua irmã, sua melhor amiga. Poderia ser você mesma. A voz distorcida pelo modulador eletrônico ecoava pelo auditório com uma qualidade quase fantasmagórica. Estou aqui para falar sobre algo que nossa sociedade prefere fingir que não existe. A compra e venda de seres humanos, disfarçada de religião. Ela contou sobre os 12 anos de idade, sobre o padrasto que se dizia pastor, sobre a comunidade, isolada onde crianças eram transformadas em propriedade. Não entrou em detalhes gráficos, mas pintou um quadro claro da manipulação psicológica, do condicionamento sistemático, da forma como meninas eram moldadas para se tornarem companheiras, ideais para homens poderosos. Vocês podem estar pensando que isso é algo que acontece em países distantes, em culturas que não compreendemos. Mas eu estou aqui para dizer que isso acontece aqui no Brasil. Acontece em mansões elegantes, em propriedades rurais isoladas, em comunidades religiosas que se escondem atrás de fachadas respeitáveis. O auditório estava absolutamente silencioso. Pessoas gravavam com telefones celulares. Jornalistas rabiscavam freneticamente em blocos de notas. Durante 17 anos, me fizeram acreditar que eu não tinha valor além daquele que os homens decidissem me dar. Me ensinaram que questionar era pecado, que resistir era loucura, que amar era apenas uma forma de servir melhor. Mas eles estavam errados. Lara fez uma pausa, olhando pela cortina de seda para o mar, de rostos atentos. Consegui escapar aos 29 anos. Tive que aprender a viver no mundo real como se fosse uma alienígena visitando um planeta desconhecido. Tive que aprender que meu corpo me pertencia, que minha mente era minha para usar, que eu podia escolher a quem amar e como amar. Ela falou sobre a dificuldade de confiar, sobre os anos de terapia, sobre a luta constante contra vozes internas que ainda sussurravam que ela não merecia felicidade. E então, surpreendendo até a si mesma, falou sobre Davi. Encontrei um homem que me ensinou que amor não é possessão, que intimidade não é dominação, que escolha é um direito, não um privilégio. Sua voz se quebrou ligeiramente. E agora, as pessoas que me mantiveram prisioneira por tanto tempo querem me levar de volta, porque acreditam que uma vez propriedade, sempre propriedade. O auditório estava visivelmente emocionado. Várias pessoas choravam abertamente. Estou aqui hoje porque quero que outras mulheres saibam. É possível escapar. É possível reconstruir. É possível amar e ser amada de verdade. Mas também estou aqui como um aviso. Esses homens ainda existem. Esses sistemas ainda funcionam. E enquanto permanecermos em silêncio, outras crianças continuarão sendo roubadas de suas próprias vidas. Ela respirou fundo para o final. Meu nome pode não importar, mas minha voz importa. E hoje uso essa voz para dizer: não somos propriedade de ninguém. Nunca fomos e nunca seremos. O auditório explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram gritando apoio, algumas chorando alto. Lara permaneceu no pódio por alguns segundos, absorvendo a energia de centenas de pessoas que haviam recebido sua verdade e a transformado em algo poderoso. Davi a esperava nos bastidores, os olhos brilhando de orgulho. Você foi incrível.
Ele sussurrou envolvendo-a nos braços. Senti como se tivesse gritado depois de décadas de sussurros. Eles saíram pela saída de emergência, escoltados pela equipe de segurança. Mas mesmo antes de chegarem ao carro, o telefone de Davi começou a tocar. Era Henrique. Vocês precisam sair da cidade, agora. O que aconteceu? A palestra dela já está sendo transmitida ao vivo em todas as redes sociais. Viralizou em menos de 1 hora. E eu acabei de receber uma ligação. Eles sabem quem ela é. O coração de Davi despencou. Como? Alguém na organização do evento os informou. Vocês têm talvez 2 horas antes que apareçam no apartamento de vocês. No carro, a caminho de casa, eles ouviram a cobertura da palestra no rádio. Hashtags como "Nós somos propriedade" e "Voz da Resistência" já estavam entre os assuntos mais comentados do país. Outras mulheres começavam a compartilhar suas próprias histórias, criando uma onda de denúncias que crescia a cada minuto. Você conseguiu, Davi disse, maravilhado. Em 1 hora, você fez mais para expor esses homens do que décadas de investigações policiais. Mas Lara estava tensa, olhando constantemente pelo retrovisor. Isso também significa que agora não tem mais nada a perder vindo atrás de mim. Chegaram ao apartamento em tempo recorde. Tinham 1 hora para fazer as malas e desaparecer, seguindo o plano de contingência que Henrique havia preparado. Mas, quando abriram a porta do apartamento, souberam imediatamente que era tarde demais. O lugar havia sido completamente revirado. Móveis quebrados, livros espalhados pelo chão, roupas rasgadas. Nas paredes com tinta vermelha, frases que fizeram Lara cambalear. O silêncio é sagrado e esperança voltará para casa. Eles estiveram aqui, ela sussurrou. Eles nos viram, sabem tudo sobre nós. Davi chamou imediatamente os especialistas. Em segurança, mas a ligação caiu no meio da conversa. Tentou novamente. Nada. Os telefones criptografados estavam mortos. Precisamos sair daqui agora, ele disse, pegando Lara pela mão. Mas quando abriram a porta para o corredor, 3 homens os esperavam. Eram grandes, bem vestidos, com a postura tranquila de quem estava completamente no controle da situação. Senhor Santana, disse o homem do meio, sorrindo cordialmente. Senhora Santana, ou deveríamos dizer, Esperança. Davi se colocou na frente de Lara. Saíam da nossa frente. Receio que não seja possível. Vocês causaram bastante inconveniente hoje. A aliança não aprecia quando suas propriedades fazem apresentações públicas não autorizadas. Ela não é propriedade de ninguém. Ah, mas é sim. O homem tirou um documento do bolso interno do paletó. Esperança Luz foi legalmente adotada pela comunidade Luz Divina em 1991, quando tinha 12 anos. Como o pastor Samuel era seu tutor legal e a aliança é a sucessora oficial da comunidade, tecnicamente ela ainda está sob nossa proteção. Lara sentiu as pernas fraquejarem. Isso não é possível. Eu consegui documentos novos, uma identidade nova. Documentos falsos, querida. Sua verdadeira identidade nunca foi legalmente alterada. Esperança. Luz ainda existe nos registros oficiais. E Esperança Luz ainda tem obrigações a cumprir. Davi avançou para cima dos homens, mas um deles sacou uma arma com movimentos fluidos. Não recomendamos resistência, Dr. Santana. Isso apenas tornaria as coisas desagradáveis para todos os envolvidos. O que vocês querem? Queremos que Esperança volte para casa, que complete sua educação, que aprenda a valorizar novamente o silêncio e a obediência. O homem sorriu para Lara. Sua pequena apresentação hoje mostrou que ainda há muito trabalho a ser feito para corrigir sua programação defeituosa. Lara se adiantou colocando-se ao lado de Davi. Eu não vou com vocês. Ah, mas vai sim. Porque se não vier, seu marido vai sofrer um acidente muito lamentável. E depois nós viremos buscar você de qualquer forma. A ameaça pairou no ar como fumaça tóxica. Lara olhou para Davi, vendo a raiva e o desespero em seus olhos. Ele estava calculando as chances, procurando uma saída, uma forma de lutar. Mas ela sabia que não havia. Se eu for com vocês, ela disse calmamente,
Vocês deixam ele em paz? Lara, não. Davi a agarrou pelo braço. Não faça isso. Se ela vier conosco voluntariamente e se prometer se comportar adequadamente durante a reeducação, não temos interesse em prejudicar você, Dr. Santana. Você não é culpado pela rebeldia dela. Lara se virou para Davi, colocando as mãos no rosto dele. Eu te amo. Lembra disso. Não importa o que aconteça. O que sentimos é real. Foi sempre real. Lara, não. Nós vamos encontrar outra forma. Não há outra forma. Ela o beijou, longo e desesperadamente. E não venha atrás de mim. Promete. Jamais vou prometer isso. Então promete que vai continuar vivo, que vai continuar lutando, que vai encontrar outras mulheres como eu e vai ajudá-las. Lágrimas corriam pelo rosto dela. Promete que nossa história não vai terminar aqui. Antes que ele pudesse responder, ela se afastou e caminhou em direção aos homens. Muito sábio, disse o líder, fazendo um gesto para que ela se colocasse entre eles. Esperança sempre foi inteligente. Foi por isso que pastor Samuel a escolheu para grandes coisas. Eles desceram pelo elevador em silêncio. Lara manteve os olhos fixos nos números que mudavam, recusando-se a olhar para trás. Sabia que se visse Davi mais uma vez, perderia a coragem de protegê-lo. No térreo, um carro preto as aguardava. Lara entrou voluntariamente, sabendo que cada quilômetro a levava para mais longe da vida que havia construído, mas também sabendo que sua voz havia sido ouvida, que outras mulheres estavam encontrando coragem para falar, que algo havia mudado irrevogavelmente. Enquanto o carro se afastava pela noite do Rio de Janeiro, ela tocou a aliança que ainda usava. Não importava onde eles a levassem, não importava o que fizessem com ela. Ela havia amado e sido amada, verdadeiramente, e isso eles nunca poderiam tirar. Davi permaneceu no corredor por muito tempo depois que o elevador desceu. Seus punhos sangravam de tanto bater na parede, sua garganta estava rouca de tanto gritar. Quando finalmente conseguiu se mover, voltou para o apartamento destruído e se ajoelhou no meio da devastação. Na sua mesa de trabalho, encontrou uma pasta que não estava lá antes. Dentro, fotografias de uma propriedade rural, mapas, plantas, baixas e uma nota manuscrita. Se quiser recuperar sua esposa, venha sozinho para a Fazenda Luz Eterna, em Petrópolis. Você tem 48 horas para decidir se prefere ter uma vida sem ela ou morrer tentando salvá-la. A escolha é sua. Mas lembre-se, Esperança precisa aprender que desafiar a aliança tem consequências. Davi dobrou a nota, guardou as fotografias e pegou o telefone. Ligou para o único número que sabia que ainda funcionaria. Pai, disse quando Henrique atendeu, preciso da sua ajuda, e desta vez não aceito um não como resposta. Do outro lado da linha, houve uma pausa longa. Então a voz cansada de Henrique, eu já estava esperando sua ligação. Vou buscar você em 20 minutos. Enquanto esperava, Davi arrumou rapidamente algumas coisas essenciais numa mochila. Não sabia se voltaria vivo daquela missão, mas sabia que não podia viver sabendo que não tentara. Lara havia sido corajosa o suficiente para enfrentar seus demônios publicamente. Agora era a vez dele. Lá fora, a cidade continuava fervilhando com as repercussões da palestra. Nós Somos Propriedade continuava crescendo. Outras mulheres continuavam encontrando suas vozes. Lara havia acendido uma chama que não poderia mais ser apagada. Mas primeiro, ele precisava salvá-la das trevas que ameaçavam consumi-la novamente. E, se necessário, ele desceria ao inferno para trazê-la de volta. A Fazenda Luz Eterna ficava escondida nas montanhas de Petrópolis, uma propriedade de mais de 500 hectares, cercada por muros altos e mata densa. Henrique dirigia em silêncio pela estrada serpenteante, os faróis do carro cortando a escuridão da madrugada. Davi estava no banco do passageiro, verificando pela 10ª vez a pistola que o pai havia conseguido para ele. Você tem certeza de que sabe o que está fazendo? Henrique perguntou, os olhos fixos na estrada. Não faço a menor ideia, Davi respondeu honestamente. Mas não posso deixá-la lá. Haviam passado as últimas 36 horas planejando meticulosamente.
Henrique usara seus contatos para obter plantas baixas da propriedade, registros de segurança, até mesmo os horários de troca de guarda. A fazenda funcionava como um centro de retiro espiritual oficialmente, mas na prática era uma prisão privada onde a aliança mantinha mulheres que tentavam escapar de suas garras. David, preciso que você entenda uma coisa, Henrique disse, diminuindo a velocidade conforme se aproximavam do portão principal. O que você vai ver lá dentro vai mudar você para sempre. Essas pessoas não têm limites morais. E se formos pegos... Eu sei. Davi checou o relógio. 3 da manhã. É agora ou nunca. Eles pararam o carro a 2 quilômetros da entrada principal, escondendo-o numa trilha secundária coberta por vegetação. A partir dali, seguiriam a pé, usando um caminho que Henrique conhecia dos tempos em que frequentava a propriedade. A caminhada pela mata foi tensa e silenciosa. Galhos quebravam sob seus pés, insetos zumbiam ao redor de suas cabeças, e a cada sombra que se movia, Davi sentia o coração acelerar. Depois de 40 minutos, finalmente avistaram as luzes da fazenda através das árvores. Era maior do que Davi havia imaginado. O complexo principal consistia numa casa-sede colonial restaurada, cercada por várias construções menores que pareciam dormitórios ou células. Holofotes iluminavam o perímetro e guardas armados patrulhavam em intervalos regulares. Ali, Henrique apontou para um prédio separado dos outros. É onde eles mantêm as mulheres em reeducação intensiva. Se Lara está aqui, é lá que ela vai estar. Enquanto isso, a 300 metros dali, Lara estava acordada em sua cela, observando a lua através de uma pequena janela gradeada. Havia chegado ali há 2 dias, e desde então fora submetida a um regime brutal de privação de sono, jejum forçado e sessões de correção, onde homens que se diziam terapeutas tentavam desconstruir tudo o que ela havia aprendido sobre si mesma. Mas Lara não era mais a menina assustada de 12 anos que eles haviam moldado décadas atrás. Cada tentativa de quebrar sua determinação apenas a fortalecia mais. Quando tentavam fazê-la repetir mantras sobre obediência e submissão, ela recitava mentalmente trechos da palestra que havia dado. Quando a privavam de comida para purificar seu espírito, ela se lembrava do gosto dos jantares que preparava com Davi. Quando tentavam convencê-la de que o amor que sentia era artificial, ela se agarrava à memória de cada toque, cada beijo, cada momento de ternura genuína. Você está resistindo mais do que esperávamos, Esperança, disse Dr. Maurício, o psicólogo da Aliança, durante uma das sessões noturnas. Era um homem magro, de óculos, que falava com a voz suave, de quem acreditava genuinamente estar fazendo um bem. Mas isso é apenas prova de que a corrupção se aprofundou mais do que imaginávamos. Lara o encarou com olhos que não demonstravam medo. Meu nome é Lara, e eu não sou sua propriedade. Veja, é exatamente esse tipo de pensamento distorcido que precisamos corrigir. Você foi criada para servir, para amar incondicionalmente, para encontrar propósito na entrega total. Esse conceito de individualidade que o mundo exterior ali ensinou é uma ilusão perigosa. A única ilusão aqui é vocês acharem que podem quebrar pessoas e chamarem isso de amor. Dr. Maurício fez anotações em sua prancheta. Vamos aumentar as sessões para 4 vezes ao dia e reduza a ração dela pela metade. A fome ajuda a mente a se concentrar no que realmente importa. Quando ele saiu, Lara se deitou no colchão, fino que servia de cama, fechando os olhos para conservar energia. Mas não estava sozinha em sua resistência. Através das paredes finas, ela conseguia ouvir outras mulheres. Algumas choravam, outras murmuravam orações ou mantras que havia muito tempo não ouvia. Mas ocasionalmente, muito baixinho, ela escutava sussurros de revolta. Psiut, veio uma voz da cela ao lado. Você é nova? Lara se aproximou da parede. Cheguei há 2 dias. Você está aqui há quanto tempo? 8 meses. Eu sou... Era Marina. Agora eles me chamam de Serenidade. O coração de Lara se apertou. Marina, você conseguiu escapar de uma comunidade também?
Consegui sair há 3 anos. Casei, tive uma filha, estava reconstruindo minha vida. Até que eles me encontraram. A voz tremia. Pegaram minha filha também, disseram que ela vai ser educada adequadamente, desde pequena para não cometer os mesmos erros que eu. Lara sentiu uma raiva fria tomando conta de seu peito. Onde? Sua filha está. No pavilhão infantil, com outras crianças que eles coletaram. Marina começou a chorar baixinho. Ela tem apenas 4 anos. Marina, escuta, vamos sair daqui. Todas nós. Isso é impossível. Eles têm guardas, câmeras, cães. E mesmo que conseguíssemos escapar, para onde iríamos? Eles têm contatos em todos os lugares. Então vamos fazer barulho suficiente para que todo mundo ouça. Nas próximas horas, Lara começou a se comunicar com as outras mulheres através das paredes, passando mensagens de cela em cela, como um telefone sem fio. Descobriu que havia 19 mulheres no prédio, todas ex-membros de comunidades similares que haviam tentado refazer suas vidas no mundo exterior. Algumas estavam ali há anos, já parcialmente recondicionadas. Outras, como ela, eram recém-chegadas, que ainda mantinham a chama da resistência acesa. Enquanto Lara organizava uma revolta silenciosa do lado de dentro, Davi e Henrique observavam o complexo das sombras da floresta. Haviam contado pelo menos 12 guardas, sistemas de câmeras sofisticados e sensores de movimento no perímetro. Um ataque direto seria suicídio. Precisamos criar uma distração, Henrique sussurrou. Algo que tire a atenção da segurança do prédio principal. Como o quê? Henrique apontou para um galpão menor ao lado da casa-sede. Ali é onde eles guardam os geradores de energia. Se conseguirmos causar um incêndio controlado, vai disparar alarmes e fazer com que metade dos guardas corra para lá. E a outra, metade, vai estar ocupada com o caos. É a nossa única chance. Eles passaram a hora seguinte se posicionando estrategicamente. Henrique se dirigiu ao galpão dos geradores, enquanto Davi se aproximou do prédio onde acreditavam que Lara estava presa. O plano era simples. Assim que o alarme disparasse, Davi teria talvez 15 minutos antes que a situação se normalizasse. Às 4:30 da manhã, uma explosão iluminou a madrugada. O galpão dos geradores pegou fogo rapidamente, enviando uma coluna de fumaça preta para o céu. Sirenes começaram a tocar, luzes de emergência se acenderam e guardas correram de todas as direções para conter o incêndio. Davi aproveitou a confusão para se aproximar do prédio de detenção, forçou uma janela nos fundos e se infiltrou, num corredor mal iluminado. O lugar cheirava a desinfetante e medo, lembrando-o mais de um hospital psiquiátrico do que de um retiro espiritual. Lara, ele chamou em voz baixa, tentando não alertar nenhum guarda que pudesse ter ficado para trás. Davi? A voz dela veio de algum lugar à sua esquerda. Davi, você está aqui? Ele seguiu a voz até encontrar uma porta de metal com uma janelinha pequena. Lara estava do outro lado, pálida e mais magra, mas com os olhos brilhando de alívio e determinação. Como você me encontrou? Meu pai me ajudou. Temos que sair daqui agora. Não posso. A resposta o surpreendeu. Há outras mulheres? Aqui, Davi. 19 ao todo e crianças. Eu não posso partir e deixá-las. Lara, não temos tempo. Então vamos fazer tempo. Ela se afastou da porta. Tem uma chave mestra no escritório do Dr. Maurício, no final do corredor. Se conseguirmos pegar, podemos libertar todas elas ao mesmo tempo. Davi hesitou. O plano original era pegar Lara e fugir. Mas quando viu a determinação em seus olhos, soube que ela não sairia dali sem as outras mulheres. Onde fica o escritório? Terceira, porta à direita. Mas cuidado, ele às vezes dorme lá durante as madrugadas. Davi encontrou o escritório parcialmente aberto. Dr. Maurício estava dormindo numa poltrona reclinável, um livro sobre psicologia comportamental aberto no colo. Na mesa dele, Davi encontrou um molho de chaves e o que parecia ser um arquivo, com fotografias e informações sobre todas as mulheres presas ali. Foi quando viu uma pasta marcada com próximas aquisições que seu sangue gelou.
Dentro havia fotografias de dezenas de mulheres jovens, todas com informações pessoais detalhadas. Onde moravam, onde trabalhavam, seus relacionamentos. Era uma lista de caça. Uma das fotografias o fez parar completamente. Era sua colega de trabalho, Ana, que havia mencionado casualmente numa conversa sobre ter crescido num orfanato religioso no interior. Ela estava marcada como prioridade alta para a recuperação. Dr. Maurício se mexeu na poltrona e Davi rapidamente pegou as chaves e se dirigiu de volta para as celas. Mas quando chegou ao corredor, encontrou Lara já fora de sua cela, usando um grampo improvisado para abrir as fechaduras das outras portas. Como você... habilidades que nunca esqueci, ela disse com um sorriso amargo. Davi, precisamos nos apressar. O incêndio não vai distraí-los por muito mais tempo. Uma por uma, as mulheres começaram a sair de suas celas. Algumas estavam visivelmente traumatizadas, outras pareciam confusas, como se tivessem acabado de acordar de um sonho ruim. Marina foi uma das primeiras a se aproximar de Lara. Você realmente veio nos buscar, ela sussurrou, lágrimas nos olhos. Todas nós vamos sair daqui. Mas primeiro, onde estão as crianças? Pavilhão 2, do outro lado da propriedade. Mas é impossível chegar lá, sem ser vista. Foi então que ouviram passos pesados no corredor principal. Alguém havia percebido que algo estava errado. Para trás, Davi sussurrou, empurrando as mulheres para dentro das celas novamente. Fingam que ainda estão presas. 3 guardas apareceram no corredor, armados e alertas. Davi se escondeu, atrás de uma pilastra, segurando a respiração enquanto eles passavam, checando rapidamente cada cela. Tudo normal aqui, um deles falou no rádio. Deve ter sido um alarme falso. Quando eles se afastaram, Lara saiu de sua cela novamente. Davi, escuta. Você precisa ir buscar as crianças. Eu vou ficar aqui organizando as outras mulheres. Não vou te deixar sozinha. Você não está me deixando. Está confiando em mim. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. Essas mulheres precisam de alguém que entenda pelo que elas passaram. E aquelas crianças, elas não podem crescer como eu cresci. Davi sabia que ela estava certa, mas a ideia de se separar dela novamente fazia seu peito apertar de ansiedade. 15 minutos, ele disse. Se eu não voltar em 15 minutos, vocês fogem sem mim. 20. 15. Ela o beijou rapidamente. 20. E Davi? Cuidado, eles não vão hesitar em atirar. Davi se dirigiu para o pavilhão infantil através de um labirinto de corredores de serviço que Henrique havia mapeado. O lugar era ainda mais perturbador que o prédio das mulheres. Parecia um jardim de infância normal, com desenhos coloridos nas paredes e brinquedos espalhados pelo chão. Mas havia algo profundamente errado na perfeição artificial daquele ambiente. Encontrou 8 crianças dormindo em quartos individuais, com idades entre 3 e 10 anos. Algumas acordaram quando ele abriu as portas, olhando para ele com uma mistura de medo e esperança que partiu seu coração. Eu vim buscar vocês, ele sussurrou para uma menina de cabelos cacheados que não podia ter mais de 5 anos. Vamos encontrar suas mães. Mamãe está aqui? Ela perguntou com uma voz pequena. Está sim, e ela está esperando por você. Guiar 8 crianças assustadas através de uma propriedade vigiada foi mais difícil do que Davi havia imaginado. Elas se agarravam a ele, algumas chorando baixinho, outras tão traumatizadas que pareciam estar em choque. Ele teve que carregar as menores no colo, sussurrando palavras de encorajamento enquanto navegava pelos corredores escuros. Quando finalmente chegou de volta ao prédio de detenção, encontrou um cenário que o encheu simultaneamente de orgulho e terror. Lara havia organizado as mulheres numa operação de resgate coordenada. Algumas montavam guarda nas janelas, outras improvisavam armas com objetos que encontravam pelo corredor. Todas pareciam ter recuperado algo que haviam perdido, uma centelha de luta, de dignidade, de poder pessoal. Marina, a menina de cabelos cacheados, correu para os braços de uma das mulheres, que desabou em lágrimas ao ver a filha. Foi um momento de alegria pura no meio de tanto horror. Outras crianças encontraram suas mães,
irmãs mais velhas, conhecidas. Aquelas que estavam sozinhas foram imediatamente adotadas pelo grupo, que se transformou numa família improvisada de sobreviventes. Agora precisamos sair daqui, Lara disse, assumindo naturalmente a liderança do grupo. Davi, seu pai ainda está lá fora? Deveria estar, mas não sei se o plano original ainda funciona com tanta gente. Foi então que ouviram o som que todos temiam, sirenes de polícia se aproximando. Mas não eram sirenes de uma operação de resgate. Eram muitas demais, vindas de direções diferentes. Eles chamaram reforços. Uma das mulheres sussurrou, aterrorizada. Lara se dirigiu à janela, observando as luzes azuis e vermelhas que se aproximavam pela estrada principal. Não são reforços, ela disse, uma nota de incredulidade na voz. É a polícia de verdade. E jornalistas. Do lado de fora, Henrique observava a cena se desenrolar com uma mistura de alívio e apreensão. Depois de começar o incêndio, ele não havia fugido como planejado. Em vez disso, usara um telefone satélite para fazer uma série de ligações para contatos que havia cultivado durante décadas, jornalistas investigativos, promotores honestos, ativistas de direitos humanos. A palestra viral de Lara havia criado uma atenção pública que ele soube como canalizar. Em poucas horas havia orquestrado uma operação que trouxe não apenas a polícia, mas representantes do Ministério Público, da imprensa nacional e internacional e organizações de direitos humanos. Dr. Santana, um dos guardas da fazenda, o encontrou escondido na mata. O senhor não deveria estar aqui. Você está certo, Henrique respondeu calmamente, levantando as mãos. Eu não deveria, nenhum de nós deveria. Dentro do prédio, Lara reuniu todas as mulheres e crianças. Escutem, ela disse, a voz firme e clara. Eles vieram nos buscar. A polícia de verdade, jornalistas, gente que vai nos ouvir. Mas quando sairmos daqui, vamos sair juntas. Ninguém fica para trás. Ninguém se esconde. Todas nós vamos contar nossas histórias. E se eles tentarem nos silenciar novamente? Marina perguntou. Então nós gritamos mais alto. Lara sorriu e havia algo feroz e bonito naquela expressão. Eles podem ter nos mantido em silêncio antes, mas agora temos umas às outras, e juntas somos mais fortes do que qualquer aliança. Quando as portas do prédio se abriram e as câmeras de televisão capturaram a imagem de 27 mulheres e crianças saindo juntas para a liberdade, foi um momento que ficaria gravado para sempre na história dos direitos humanos no Brasil. Lara encontrou os olhos de Davi no meio da confusão e soube que haviam conseguido algo impossível. Não apenas escapar, mas expor todo o sistema que mantinha pessoas como propriedades. Mas conforme os carros de polícia se enchiam de membros da aliança sendo presos, ela sabia que a luta estava apenas começando, porque havia outras fazendas, outras propriedades, outros homens poderosos que ainda acreditavam que podiam comprar e vender vidas humanas. E ela estava determinada a encontrar cada um deles. 6 meses haviam se passado desde a operação na Fazenda Luz Eterna, e o Brasil ainda reverberava com as ondas de choque daquele que se tornara conhecido como o caso da Aliança dos Puros. A cobertura jornalística havia exposto uma rede de tráfico humano que se estendia por todo o país, envolvendo figuras proeminentes da sociedade em um esquema de compra e venda de mulheres e crianças disfarçado de prática religiosa. Lara estava em pé diante do espelho do banheiro de seu novo apartamento, um lugar menor e mais discreto em Santa Teresa, observando as mudanças em seu próprio rosto. Os últimos meses haviam sido uma montanha-russa de depoimentos judiciais, sessões de terapia em grupo, entrevistas com a imprensa e o processo lento e doloroso de reconstruir não apenas sua própria vida, mas ajudar outras mulheres a reconstruírem as suas. Ela havia se tornado, quase sem perceber, a voz não oficial das sobreviventes. Seu rosto ainda estava protegido por ordens judiciais, mas sua história era conhecida por milhões de pessoas. O livro que estava escrevendo, Vozes do Silêncio, uma jornada da escuridão ao amor, já tinha editoras do mundo inteiro interessadas em publicá-lo.
Você está pronta? Davi perguntou da porta do quarto. Ele usava um terno escuro, o cabelo penteado para trás, e havia algo diferente em seus olhos. Uma maturidade que vinha de ter enfrentado os próprios demônios familiares e escolhido o lado certo da história. Estou. Lara ajeitou o vestido azul marinho que escolhera para a ocasião. Era o dia do julgamento final de alguns dos membros mais proeminentes da aliança, incluindo o Dr. Maurício e 3 juízes que haviam usado sua posição para encobrir as atividades do grupo. O relacionamento entre eles havia passado por uma transformação profunda nos últimos meses. O trauma compartilhado os havia unido de forma ainda mais intensa, mas também trouxera desafios que nenhum dos dois havia antecipado. Lara sofria de pesadelos frequentes, episódios de ansiedade severa quando se sentia confinada e uma necessidade obsessiva de saber onde Davi estava a cada momento. Davi, por sua vez, lutava contra sentimentos de culpa por não ter conseguido protegê-la, raiva em relação ao pai e um medo constante de que ela pudesse ser alvo novamente. A terapia de casal havia se tornado uma parte essencial de suas vidas. Doutora Helena Vasques, uma psicóloga especializada em trauma, os ajudava a navegar pelas águas turbulentas da recuperação juntos. O amor de vocês é real, ela havia dito numa sessão recente. Mas vocês precisam aprender a separar o que sentem um pelo outro do que sentem sobre tudo o que aconteceu. Lara, seu amor por Davi não é resultado de condicionamento. E Davi, seu desejo de proteger Lara, não pode se tornar outra forma de controle. A caminho do tribunal, eles pegaram Marina e sua filha Sofia. Marina havia se tornado uma das amigas mais próximas de Lara, e juntas haviam fundado uma organização não governamental chamada Rede de Resistência, para ajudar outras sobreviventes de tráfico religioso. Sofia, agora com 5 anos, estava florescendo em sua nova vida, frequentando uma escola normal e fazendo terapia lúdica para processar seus traumas. Tia Lara, Sofia disse do banco de trás do carro. Hoje é o dia que os homens maus vão para a cadeia? É sim, querida. Hoje é o dia da justiça. E eles não vão mais poder machucar outras crianças? Lara trocou um olhar com Davi. Como explicar para uma criança de 5 anos que a justiça era mais complicada que isso? Que mesmo com as prisões ainda havia outras redes operando, outros homens poderosos que acreditavam poder comprar vidas humanas. Vamos fazer tudo o que podemos para que isso não aconteça, ela respondeu finalmente. O tribunal estava lotado. Jornalistas, ativistas, familiares das vítimas e curiosos enchiam cada banco disponível. Do lado de fora, manifestantes carregavam cartazes com frases como "Justiça para as vozes silenciadas" e "Nunca mais propriedade". Henrique estava sentado, nas primeiras fileiras, visivelmente envelhecido pelos últimos meses. Sua cooperação com as autoridades havia sido fundamental para desmantelar a rede da aliança, mas também havia custado sua carreira, sua reputação e quase seu relacionamento com o filho. Ele havia perdido tudo, mas ganhado algo que não tinha há décadas, a chance de fazer a coisa certa. Quando Lara foi chamada para dar seu depoimento final, o tribunal ficou em silêncio absoluto. Ela caminhou até o púlpito com passos firmes, sem véu desta vez, o rosto descoberto para que todos pudessem ver quem ela realmente era. Meu nome é Lara Mendes Santana, ela começou, a voz clara ecoando pelo recinto. Mas durante 17 anos fui conhecida apenas como Esperança Luz, um nome que me foi dado por homens que acreditavam ter o direito de nomear, moldar e possuir outros seres humanos. Ela contou sua história mais uma vez, mas desta vez foi diferente. Não havia mais vergonha em sua voz, não havia mais o peso da vítima nos ombros. Havia apenas uma mulher forte, contando sua verdade para que a justiça pudesse ser feita. Os réus tentaram me convencer de que o amor que sinto pelo meu marido era artificial, programado por anos de condicionamento, mas eles estavam errados. Ela encontrou os olhos de Davi na plateia. O que sinto por ele é a primeira coisa completamente real e livre que escolhi em minha vida, e ninguém,
Nem estes homens, nem qualquer sistema de opressão pode tirar isso de mim. Quando ela terminou, houve alguns segundos de silêncio total. Então alguém começou a aplaudir. Logo todo o tribunal estava de pé, ovacionando não apenas sua coragem, mas sua transformação de vítima em sobrevivente, de propriedade em ser humano livre. O juiz, visivelmente emocionado, proferiu as sentenças. Dr. Maurício recebeu 20 anos de prisão por tráfico humano, cárcere privado e associação criminosa. Os outros membros da aliança receberam penas que variavam de 15 a 25 anos. Era uma vitória significativa, mas Lara sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito. Após o julgamento, houve uma recepção no hotel onde muitas das sobreviventes se reuniram. Era surreal ver aquelas mulheres que meses antes estavam presas em celas quebradas e desesperançadas, agora conversando, rindo, fazendo planos para o futuro. Algumas haviam voltado para suas famílias, outras estavam reconstruindo vidas independentes. Muitas haviam se envolvido no trabalho de ativismo e ajuda a outras vítimas. Você sabe o que é mais incrível nisso tudo? Marina disse a Lara enquanto observavam Sofia brincar com outras crianças num canto da sala. Não é apenas que escapamos, é que nos transformamos em algo que eles nunca imaginaram que pudéssemos ser, livres de verdade. Mais tarde naquela noite, Lara e Davi caminhavam pela orla de Copacabana. A praia estava quase deserta, apenas alguns casais e noctívagos aproveitando a brisa noturna. Eles haviam falado pouco desde a saída do tribunal, ambos processando as emoções intensas do dia. Você se arrependeu? Lara perguntou de repente. De quê? De ter se casado comigo, de ter entrado nessa loucura toda. Sua vida era muito mais simples antes de me conhecer. Davi parou de caminhar, girando-a para encará-lo. Lara, minha vida antes de te conhecer não era vida, era apenas existência. Você me ensinou o que é amar de verdade, o que é lutar por algo maior que você mesmo. Mesmo depois de tudo, mesmo sabendo que vou carregar essas cicatrizes para sempre, especialmente por isso. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Suas cicatrizes não te definem, Lara. Sua força define. Sua capacidade de amar depois de tanto ódio define. Sua coragem de falar quando queriam te manter em silêncio define. Eles se beijaram ali na areia com o som das ondas ao fundo e a lua cheia iluminando o céu. Mas desta vez foi diferente. Não havia desespero, não havia medo de perda, não havia a sombra de ameaças externas. Era apenas amor, puro, escolhido, livre. Davi, ela sussurrou contra seus lábios, eu quero renovar nossos votos. O quê? Nós. Nos casamos quando eu ainda estava fugindo do meu passado, quando você ainda não sabia toda a verdade sobre quem eu era. Quero me casar com você, novamente, agora que somos completamente honestos um com o outro. Ele sorriu aquele sorriso que a fazia sentir que poderia conquistar o mundo. Quando? Quando você quiser, onde você quiser. Mas desta vez, quero que seja uma celebração real, com todas as mulheres que resgatamos, com Marina e Sofia, até mesmo com seu pai, se você quiser. A ideia de incluir Henrique na celebração era algo que eles haviam discutido em terapia. O relacionamento entre pai e filho estava lentamente se reconstruindo, baseado agora em honestidade brutal em vez das mentiras elegantes que haviam caracterizado sua convivência anterior. 3 meses depois, numa manhã ensolarada de primavera, eles se casaram novamente numa cerimônia intimista no Jardim Botânico. Lara usava um vestido simples de seda branca, escolhido por ela mesma, sem a influência de tradições ou expectativas que não fossem suas. Davi estava radiante num terno claro, os olhos brilhando de felicidade genuína. Marina foi sua madrinha. Sofia foi a daminha que espalhava pétalas de rosa pelo caminho. Henrique, visivelmente emocionado, conduziu Lara até o altar, não para entregá-la a outro homem, mas para simbolizar que ela havia encontrado uma família que a escolhia e era escolhida por ela. O celebrante foi Doutora Helena, que havia se tornado mais que uma terapeuta.
Era uma amiga querida que os havia ajudado a navegar pelas águas mais turbulentas de seus relacionamentos. Lara e Davi, ela disse, vocês já passaram pelo teste mais difícil que um amor pode enfrentar. Vocês se encontraram na escuridão, se protegeram mutuamente, lutaram lado a lado contra forças que queriam separá-los. Hoje, vocês não estão apenas se casando. Vocês estão celebrando a vitória do amor sobre o medo, da escolha sobre a imposição, da liberdade sobre a opressão. Quando chegou a hora dos votos, Lara falou primeiro. Davi, quando nos conhecemos, eu ainda acreditava que não merecia ser amada. Você me ensinou que amor não é algo que se merece, é algo que se escolhe dar e receber. Prometo continuar, escolhendo você todos os dias. Não porque fui programada para isso, mas porque meu coração livre te escolhe sempre. Prometo ser sua parceira na luta por um mundo onde nenhuma criança tenha que passar pelo que passei, onde nenhuma mulher seja vista como propriedade, onde o amor seja sempre uma escolha livre. Davi, com lágrimas nos olhos, respondeu, Lara, você me ensinou que coragem não é a ausência de medo. É fazer o que é certo, mesmo quando se está morrendo de medo. Prometo te proteger não tentando te controlar, mas te apoiando em cada batalha que você escolher lutar. Prometo ser seu porto seguro nos dias difíceis e seu companheiro de aventuras nos dias bons. E prometo nunca, jamais, tomar sua liberdade como garantida. Quando se beijaram para selar os votos renovados, houve algo mágico no ar. As outras mulheres presentes, sobreviventes como Lara, que haviam encontrado suas próprias formas de reconstruir suas vidas, aplaudiram não apenas o casal, mas tudo o que aquele momento representava. A festa foi pequena, mas significativa. Houve discursos emocionantes, risadas genuínas, e pela primeira vez em muito tempo, Lara se permitiu sentir esperança pura sobre o futuro. Henrique se aproximou dela durante a recepção, parecendo mais velho, mas também mais humano do que ela jamais o havia visto. Lara, ele disse hesitante, eu sei que não tenho o direito de estar aqui. Sei que participei de coisas terríveis, que fui cúmplice de seu sofrimento. Henrique, por favor, me deixe terminar. Quero que saiba que o que você e David fizeram, a coragem que vocês demonstraram, me deu a chance de tentar ser um homem melhor. Não posso desfazer o passado, mas posso trabalhar para um futuro melhor. Lara o estudou por um longo momento. Via nele ecos do homem que havia frequentado a comunidade, mas também via alguém genuinamente arrependido, alguém tentando encontrar redenção através de ações em vez de palavras vazias. A rede de resistência sempre precisa de ajuda legal para o Bono, ela disse finalmente, se você realmente quer fazer a diferença. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Seria uma honra. Anos mais tarde, Lara olharia para trás e identificaria aquele momento como o ponto de virada real. Não apenas para ela e Davi, mas para toda a família que haviam criado em torno de si. Porque família, ela havia aprendido, não era algo em que se nascia. Era algo que se construía com escolhas diárias de amor, apoio e lealdade. A rede de resistência cresceu exponencialmente nos anos seguintes. Com o apoio legal de Henrique e uma rede de psicólogos, assistentes sociais e ativistas, eles conseguiram resgatar centenas de mulheres e crianças de situações similares. Lara se tornou uma palestrante reconhecida internacionalmente, mas nunca perdeu o foco no trabalho de base. Sempre havia tempo para sentar com uma sobrevivente recém-chegada, para segurar a mão de alguém durante uma sessão de terapia, para lembrar outras mulheres de que elas eram mais fortes do que qualquer sistema que tentasse quebrá-las. Marina se tornou coordenadora operacional da organização, usando sua experiência como sobrevivente para desenvolver protocolos de atendimento mais eficazes. Sofia cresceu numa comunidade estendida de tias e tios que haviam escolhido ser família umas das outras e se tornara uma criança confiante e carinhosa que sonhava em ser doutora de corações machucados quando crescesse. Davi havia mudado sua prática advocatícia para se especializar em casos de direitos humanos e tráfico. Trabalhava diretamente com organizações internacionais,
ajudando a desenvolver legislação mais eficaz para combater redes de exploração. O casal havia encontrado uma forma de transformar seu trauma pessoal em uma missão compartilhada de justiça. Numa tarde de outono, 5 anos após seu segundo casamento, Lara estava em seu escritório em casa, trabalhando na segunda edição de seu livro, quando Davi chegou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. O que foi? Ela perguntou, conhecendo-o bem o suficiente para saber que algo importante havia acontecido. Acabei de receber uma ligação do Ministério Público. Eles encontraram outra propriedade, em Minas Gerais. 23 mulheres, 12 crianças. Lara sentiu a familiar mistura de raiva e determinação subir em seu peito. Quando podemos ir? Lara, você não precisa ir pessoalmente para todos os resgates. Temos uma equipe treinada agora. Eu sei, mas algumas coisas a gente precisa fazer. Pessoalmente. Ela salvou o documento no computador e se levantou. Além do mais, essas mulheres vão precisar ver que é possível sobreviver, que é possível construir uma vida bonita depois. Ele sorriu, aquele sorriso que ainda a fazia sentir borboletas no estômago depois de todos esses anos. É por isso que eu te amo, sua capacidade infinita de transformar dor em propósito. E eu te amo porque você nunca tenta me impedir de ser quem eu escolho ser. Naquela noite, enquanto faziam as malas para mais uma missão de resgate, Lara se permitiu um momento de reflexão sobre a jornada que haviam percorrido. Havia começado como uma mulher quebrada, assombrada por décadas de abuso, incapaz de confiar no próprio coração. Agora era uma mulher inteira, uma guerreira, uma voz para as vozes silenciadas. Mais importante ainda, havia encontrado um amor que não a diminuía, mas a expandia. Um amor que não a possuía, mas a libertava. Um amor que não a definia, mas a apoiava enquanto ela se definia por si mesma. Davi, ela disse enquanto dobrava uma blusa, você acha que nossos filhos vão entender por que escolhemos essa vida? Era a primeira vez que ela mencionava filhos diretamente. Haviam conversado sobre isso em terapia, discutido as complexidades de criar crianças quando se carregava tanto trauma, mas sempre de forma abstrata. Nossos filhos, ele repetiu, parando, de arrumar suas próprias roupas. Eu sei que não é o momento ideal e eu sei que seria complicado, mas ela respirou fundo. Eu quero criar crianças que cresçam sabendo que têm escolhas, que cresçam vendo que é possível lutar contra injustiças, que cresçam num lar cheio de amor genuíno. Davi se aproximou dela, envolvendo-a nos braços. Você tem certeza? Depois de tudo, especialmente depois de tudo. Quero mostrar ao mundo que mulheres como eu não são apenas capazes de sobreviver. Somos capazes de criar vida, de nutrir, de amar completamente. Ela ergueu o rosto para olhá-lo. Mas só se você quiser também. Lara Mendes Santana, ele disse, beijando-a suavemente. Não há nada neste mundo que eu queira mais do que construir uma família com você. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de verão, Lara descobriu que estava grávida. A notícia chegou no mesmo dia em que receberam confirmação de que a última célula conhecida da Aliança dos Puros havia sido desmantelada pela Polícia Federal. Enquanto segurava o teste de gravidez, observando as 2 linhas que confirmavam uma nova vida crescendo dentro dela, Lara sentiu uma paz profunda que não experimentava há anos. Havia algo poeticamente perfeito no fato de que, no exato momento em que eles venciam definitivamente as forças que tentaram destruí-la, ela descobria que estava criando vida nova. Davi a encontrou chorando na cozinha, mas eram lágrimas de alegria pura. É real? Ele perguntou, vendo o teste em suas mãos. É real e é nosso e é escolhido. Eles se abraçaram ali, na cozinha do apartamento, que havia se tornado um lar verdadeiro, sabendo que estavam prestes a embarcar na maior aventura de suas vidas. Uma aventura que começara com uma mulher quebrada e um homem em busca de propósito, e que agora incluía uma família crescente, uma organização que salvava vidas e um amor que havia provado ser mais forte que qualquer escuridão. Naquela noite, enquanto Lara dormia tranquila nos braços de Davi, ele fez uma promessa silenciosa à criança que crescia no ventre dela. Você vai crescer livre.
vai crescer amado. Vai crescer sabendo que escolha é um direito, não um privilégio. E se algum dia alguém tentar te dizer que você é propriedade de outro ser humano, você vai ter uma mãe que ensinou o mundo inteiro que isso é mentira. E assim, o que havia começado como uma história de dark romance, de segredos e traumas, de propriedade e controle, se transformou numa história de renascimento, de escolha, de família construída sobre os alicerces do amor verdadeiro. Porque, às vezes, as histórias mais bonitas nascem dos lugares mais escuros. E, às vezes, o amor não apenas conquista tudo, ele transforma tudo criando luz onde antes só havia sombras, construindo esperança onde antes só havia desespero, plantando sementes de futuro em solo que parecia eternamente estéril. Lara. E Davi haviam aprendido que o amor não salva, como ela escrevera na dedicatória de seu livro. Mas o amor permanece. E na permanência, na escolha diária de continuar amando mesmo quando é difícil, mesmo quando é assustador, mesmo quando o mundo tenta convencer você de que não é possível, nessa permanência reside o verdadeiro milagre. Eles haviam encontrado não apenas um ao outro, mas uma forma de transformar suas cicatrizes em sabedoria, sua dor em propósito, seu amor em uma força que mudava o mundo, uma vida salva de cada vez. E essa talvez seja a definição mais verdadeira de um final feliz. Não a ausência de conflito, mas a presença de escolha. A certeza de que, não importa o que o futuro trouxesse, eles enfrentariam juntos, livres e por escolha própria.